mais um vídeo para o canal e mais um vídeo sobre relatos de enfermagem. Gente, acabei de chegar do plantão, fiz um takezinho aí para vocês. Tá frio aqui na minha cidade, viu, gente? Eu acabei de tirar minha blusa aqui, porque eu venho de moto, né? Eu tô indo e voltando de moto do meu trabalho, né? E hoje, gente, eu vou compartilhar com vocês como é um plantão de 12 horas de um técnico de enfermagem. Eu vou falar aqui na minha cidade, né? Como eu trabalhei, como foi, como é, como deveria ser, né? Um plantão de 12 horas de um técnico de enfermagem. E eu vou compartilhar com vocês. Para quem gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like. Deixa o seu comentário. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Bora pro vídeo, gente. Para quem não me conhece, eu me chamo Josiane Miranda, sou formada em técnica de enfermagem e neste vídeo eu compartilho alguns relatos, fatos dessa profissão, né? Que a gente tem que ser por amor, trabalhar por amor, gente, porque estamos lidando com vidas que está naquele momento mais frágil, né? Com a saúde, né? Que não está muito boa. Tem que estar bem para cuidar daquele paciente que não está bem, né? E hoje eu vou compartilhar com vocês como é ou como deveria ser um plantão de 12 horas de um técnico de enfermagem. Vou começar, gente, do plantão do dia, tá? Quando a gente pega um plantão 7 da manhã e vai até às 19 horas. E o que a gente faz? Ou seja, o que um técnico de enfermagem faz das 7 da manhã às 19 horas. E eu vou compartilhar com vocês aqui neste vídeo. Então, gente, a partir do momento que você pega o plantão às 7 horas da manhã, você vai pegar o plantão primeiro com a colega que trabalhou no período noturno, no plantão noturno. Aí, 7 horas da manhã, você vai, pega o plantão com a colega do período noturno, o que foi feito, se teve alguma intercorrência, se o paciente passou bem a noite. Enfim, você pegando o plantão da colega do período noturno, aí você já libera a colega para ir em casa descansar, né? Porque ela trabalhou a noite toda, 12 horas. E a partir das 7 horas da manhã que você pegou o seu plantão, aí o que a gente faz? Eu vou falar por mim, gente, porque nem todos fazem isso, né? Hoje em dia eu vejo isso de outro lado, né? Eu acho que deveria fazer. Eu peguei o plantão da colega, eu passo, antes de tudo, de fazer qualquer coisa, eu vou passar uma visita nos quartos. Sim, gente, vamos supor, temos 10 pacientes, né? Eu vou fazer uma visitinha rápida, breve, nos leitos dos pacientes. Pra quê? Pra saber se tá tudo bem, pra saber se tá mantendo soro, se tá mantendo veia. Mesmo a colega passando o plantão, às vezes fica alguma coisa, né? Às vezes uma medicação que ela colocou para correr e não terminou, né? Aí ela passou o plantão com a medicação lá fluindo. Às vezes o paciente levantou para ir no banheiro, né? Às vezes teve algum problema com acesso, ou o paciente às vezes não tá bem, ou o paciente está dormindo, né? Eu passo uma visitinha breve nos leitos, né? Dou bom dia para os pacientes, comunico os pacientes que foi feita a troca de plantão, que eu sou a técnica de enfermagem do dia, né? Me apresento para eles, né? Aqueles pacientes que estão ali acordados e tudo, me apresento para eles e falo que eu sou a técnica de enfermagem do dia, que vou estar ali cuidando deles, né? Após eu pegar o plantão e passar a visita nos quartos, eu vou conferir as medicações que eu tenho pro horário do dia, geralmente até o meio-dia. Eu vejo que tem de medicação, né? Já separo, coloco, identifico o leito, o paciente, né? E o horário da medicação que será feita até o meio-dia. Depois disso, confiro as papeletas, né, dos pacientes, né?
para me ver as medicações que foram checadas, que foram realizadas e para verificar os sinais vitais, né? Vou olhar pressão arterial, vou olhar batimentos cardíacos, saturação, confiro se o paciente tem curativo para ser feito, diurese para ser desprezado, né? Às vezes o paciente usa uma sonda vesical, tá com dieta por sonda também nasoenteral, eu confiro tudo isso, né? Aí eu vou ver os sinais vitais, pergunto se o paciente dormiu bem à noite, se tá sentindo dor, né? Pergunta a queixa que o paciente tem, informa se ele apresentou diurese, fezes durante a noite, né? Se ele se alimentou, se ele tomou café. Geralmente eu vou olhar sempre os sinais vitais no período da manhã depois do café da manhã, porque aí eu pergunto para eles se eles tomaram café da manhã, né? E após eu colher os sinais vitais, eu já pergunto pro paciente, já encaminho ele pro banho, né? Tem muitos pacientes que não gostam de tomar banho muito cedo, né? Às vezes tem uns que gostam de tomar banho à tarde, mas eu sempre converso com o paciente. Às vezes, se eu falar assim, vocês querem tomar banho já de manhã, a gente já encaminha. Paciente que toma banho no leito, eu já me preparo, né? O material para poder dar banho naquele paciente no leito. E após tudo isso, eu vou lá, né, relato tudo, né, e já começo a administrar os medicamentos de horário, que geralmente são nos horários pares, né, 8, 10, meio-dia. Confiro tudo certinho, administro as medicações, verifico o acesso, né, se precisar trocar o acesso, eu já troco o acesso, né. E nesse período das medicações, tem médico que passa no período da manhã, porque as prescrições que eu tenho é até o meio-dia, né? Após o meio-dia, eu não tenho prescrições do dia, o médico que vai passar nova prescrição, que é do meio-dia, né? Das 2 horas da tarde, né? Em diante até o meio-dia do dia seguinte. Quando o médico passa de manhã para fazer essa visita, né, para ver os pacientes, eu sempre, gente, vou junto com o médico, sabe? Por quê? Eu acho fundamental. Porque o médico, ele passa ali a visita, ele não demora nem mais que 30 minutos para passar a visita nos quartos, né? Vai, examina os pacientes, depois ele faz as prescrições e vai embora, né? A gente só vai chamar o médico uma intercorrência, se mudar alguma coisa ou uma nova internação, que a gente vai chamar o médico. Então, eu sempre vou junto nas visitas. Por quê? Gente, vocês já ouviram falar assim, o médico falou isso, o médico falou aquilo, e a gente não estava ali para ouvir, né? E muitas das vezes o médico fala pro paciente assim, você vai tomar medicação até o horário, depois vai suspender, depois eu vou te dar alta. Gente, eu acho que nenhum médico devia. O paciente tem que saber, mas a alta ele não deveria falar. Porque sempre acontece alguma coisa quando o paciente vai ter alta. O médico fala assim, amanhã eu vou te dar alta. Amanhã não tem horário. É cedo, à tarde, à noite. O paciente, quando ele ouve essa palavrinha mágica, você vai ter alta, ele já acha que vai acordar cedo, que o médico vai estar lá para dar alta. Então, muitas das vezes eu vou junto por isso. Que aí o médico fala assim, eu vou dar alta, aí o doutor explica para o paciente, eu falo, o horário da alta, né? Aí o médico fala assim, eu não sei, não tem horário. Então, eu já comunico o paciente ali, falo assim, olha, o médico vai passar, mas não tem horário. A gente sempre tem essa comunicação, porque o médico vai embora, gente, e quem que o paciente vai ficar chamando, vai ficar, né, perguntando, é pra gente. E a gente não pode ficar toda hora chamando o médico, né? Às vezes o médico tá atendendo outros pacientes, às vezes o médico tá de plantão numa UTI, não pode sair, né? Então a gente tem que estar sempre ali
nas visitas, ouvindo o médico, né? Às vezes o médico pergunta assim, você tá comendo bem? Às vezes o paciente às vezes não fala direito, aí fala, não, o doutor tá comendo bem, se alimentou bem. Às vezes o médico fala em termos técnicos diferentes que o paciente não entende, né? A gente tem tudo anotado, né? A gente anota tudo. Evolução de enfermagem é muito importante, né? E a gente tá tudo ali relatado, né? Eu vejo, geralmente eu confiro, né, o que as colegas escreveram no plantão noturno, se teve alguma intercorrência, se fez xixi, cocô, se o paciente tá dias sem ir no banheiro, se não tá comendo bem, né, se tá se alimentando bem. Então eu sempre verifico as papeletas, né? E vejo, né, como que está aquele paciente. Porque quando ele falar para o médico, ele fala o certo, o correto, né? E se ele tiver questão de dor, alguma coisa, ele fala aquele momento da visita pro médico. Assim que o médico passa a visita nos quartos, né, ele já deixa a prescrição pronta, eu já começo a colocar os horários na medicação, fazer o pedido na farmácia, buscar as medicações, né, para separar até meio-dia do dia seguinte e já separar as medicações que eu vou ter para o meu horário. No meu horário seria das 2 da tarde até as 18 horas. Eu já deixo separado as medicações para o meu horário. E em diante, que seria das 20 horas até o meio-dia do dia seguinte, eu deixo num pote separadinho com o nome e número do leito do paciente para a colega do período noturno, né? Depois que eu separei toda a medicação, né, separei dos horários, eu começo a fazer a administração das medicações no período da tarde, né? Faço as medicações no período da tarde, faço uma segunda evolução, né? São 2 evoluções, geralmente em enfermarias, né? Em quartos, a gente faz 2 evoluções. Em UTI, CTI, né? A gente faz evoluções de 2 em 2 horas. Já aconteceu de paciente estar em enfermaria, em quartos, apartamentos, de eu ter que avaliar o paciente mais que 2 vezes. Às vezes de 2 em 2 horas, às vezes de 4 em 4 horas. Dependendo do caso do paciente. Olha a evolução dele, né? Aí eu pergunto se ele almoçou, né? Se ele foi ao banheiro, se ele tá queixando alguma dor, né? Verifico curativo, né? Enfim. Após as evoluções e as medicações do período da tarde, eu começo a organizar o setor. Como assim? Checo as papeletas, medicações que foram feitas, realizadas. Checo as evoluções, se foram feitas, os sinais vitais, tudo certinho. Antes de eu passar o plantão às 19 horas para a colega, eu dou mais uma visita nos quartos, passo, né? Antes de passar o plantão, eu dou uma passada nos quartos em cada paciente, né? Falando para eles se tá tudo, perguntando a eles se tá tudo bem, né? Que eu vou estar passando o plantão para a colega no período noturno, me despeço deles, tá? Falo para eles que eu vou estar ali de plantão até as 19 horas, né? Se eles precisarem de alguma coisa, é só chamar. Assim que eu vou, passo aquela visita breve nos quartos dos pacientes, dou aquela atenção, né, gente? Organizo o setor, que a gente tem que passar o plantão com o setor organizado, limpo, né? Passo álcool nas bancadas, verifico material, se tá tudo certinho, gente. Eu até esqueci, né? Vou abrir um parênteses aqui, que na parte da manhã também eu reponho material do setor. Material de nebulização, algodão, álcool, esparadrapo, reponho tudo. Tudo que tiver faltando eu reponho nos setores. Gastei durante o dia, reponho, peço na farmácia e reponho tudo. Vou na central, né, que é de materiais de esterilização. Levo material sujo, vamos supor, máscara de nebulização, né? Alguma camisola que usou cirúrgica. Levo para esterilização e pego sempre um novo, né? Limpo, esterilizado para repor no setor. Eu nunca passo plantão com o setor vazio, gente, sem repor material, né? Independente se a colega da noite vai conferir, vai pedir também, eu sempre passo o plantão
tudo certinho. E quando a colega chega para pegar o plantão às 19 horas, eu passo tudo o que ocorreu, né, no plantão de 12 horas para a colega. Intercorrência, falo para elas, o médico passou, né? Às vezes o médico não passa, gente, no meu plantão. Já aconteceu várias vezes. O médico passar à noite, no plantão da colega da noite. Aí eu falo o que para a colega? O médico não passou. E quando o médico não passa, como que a gente faz com as prescrições, né? A gente geralmente mantém prescrições anteriores, né? Quando é paciente grave, alguma coisa assim, a gente sempre vai atrás do médico e pergunta, né, se vai manter a prescrição. Sempre tem que ter uma comunicação com o médico, né? A gente tem que saber como que o paciente está, porque médico, gente, não tem um horário para passar. Às vezes acontece uma intercorrência, ele atrasa, nunca vem no horário que ele fala assim, vem de manhã, às vezes ele vem à tarde vem à noite. E eu passo para a colega, se o médico passou visita, se o paciente passou bem durante o dia, se ele se alimentou, se apresentou diurese, fezes, se teve alguma intercorrência, se foi realizado curativo, banho de leito. Passando o plantão, gente, aí sim a gente vai para casa descansar, né? É bem complexo, eu acho que um plantão de 12 horas, né, para um técnico de enfermagem é muito importante a gente estar ciente de tudo, né, de estar ali junto com o paciente. Nós técnicos de enfermagem é o que ficamos mais junto do paciente. Imagina só, gente, o médico vai lá, passa uma visita e vai embora. O enfermeiro, ele vem que passa uma visita, né, gerencia os técnicos ali, para qualquer intercorrência, a gente chama o enfermeiro, né? Mas o técnico, ele tá ali 12 horas com o paciente. Então, eu falo por mim, né? Pegar um plantão, né? Sempre tá junto do paciente, né? Tá ali sempre no quarto, perguntando pro paciente se ele precisa de algo. Gente, eu já vi, né? Hoje em dia eu tô vendo isso. O técnico vai lá, olha os sinais e não volta mais. Né? Faz a medicação, não volta mais, nem dá atenção para o paciente, não se apresenta para o paciente, não pergunta para o paciente, ó, acho que eles têm medo, ó, se precisar de uma coisa, o senhor me chama. Acho que eles têm medo de perguntar e o paciente fica chamando, né? Nós, técnicos de enfermagem, quando pegamos o plantão, nós estamos ali para trabalhar. Trabalhar com quem? Com os pacientes, com os cuidados de enfermagem, trabalhando ali, cuidando do paciente, né? Por isso que eu falo, enfermagem não é fácil, não é pelo dinheiro, tem que ser por amor, gente. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Eu quis passar para vocês, né, como é um trabalho de um técnico de enfermagem, né? Tem muita gente, às vezes, que me assiste, estão fazendo curso, já tive gente, minha filha tá fazendo, muitas mães falando assim, é bem isso mesmo que você tá falando. Então, eu tô aqui mais para tá passando para vocês, né, o meu dia a dia, né, passando para vocês alguns relatos, alguns fatos que eu vivi na enfermagem. E passei agora, compartilhando com vocês agora, o que um técnico de enfermagem faz em 12 horas, ou deveria fazer num plantão de 12 horas em um hospital. Tchau, até o próximo vídeo.